Boa tarde, bem-vindos a mais um Sala de Marina. Hoje eu sou o Bruno e hoje a gente vai discutir essa secura, o clima mudando, poluição e queimadas. Há uma semana, São Paulo teve o dia mais seco, o segundo dia mais seco de sua história. Nesse mesmo dia, na sexta-feira passada, o Brasil teve 70% do seu território sob risco de fogo. De lá para cá, o clima não mudou. Está todo mundo com problemas de saúde, com dificuldade de respirar, os postos de saúde lotados. E a gente quer hoje entender um pouco mais como é que esses fenômenos da poluição, da estiagem e das queimadas têm a ver com a nossa vida. O tema da Sala de Marina, que conta com um convidado especial, o professor Paulo Saldiva, Marúcia Weiteli, Wolf, Luísa e Felipe. Cada um vai se apresentar agora e a gente vai começar o bate-papo. Wolf. Wolf Steinbaum, colega do seu pai há muito tempo, né? Luiz Veis, jornalista brilhante e também colega em jornal por vários anos, mas atualmente, depois eu tive um desvio de conduta, fui para trabalhar em questões ambientais e hoje estou aqui lidando com uma questão brutal que é chamadas mudanças climáticas. Eu sou portanto, formação sociólogo com mestrado em planejamento urbano. Bom, meu nome é Paulo Saldiva, sou médico, sou professor de patologia da Faculdade de Medicina da USP, tenho uma vida dupla. Tenho que admitir para vocês, uma parte eu sou médico com atividade clínica, sou diretor do serviço de patologia do INCOR, mas a minha vida de pesquisa é predominantemente em como o meio ambiente interfere com a nossa qualidade de vida e nossa saúde, ou seja, a medicina um pouco mais ambiental. É um prazer estar com vocês. Olá, boa tarde, eu sou Marúcia Weiteli. Atualmente eu sou responsável pela coordenação, pela produção de conteúdo da campanha da Marina Silva, junto com uma equipe de várias áreas aí. A gente vem produzindo os materiais para a campanha e, além disso, eu sou arquiteta urbanista e trabalhei vários anos com o meio ambiente urbano na cidade de São Paulo. Eu sou a Luísa, eu também trabalho na equipe de conteúdo juntamente com o Bruno e com a Marúcia. E hoje eu estou aqui para a gente fazer essa interação Twitter e Sala de Marina. Era importante lembrar isso, a participação dos internautas é super bem-vinda, é vital para esse programa. A hashtag Sala de Marina é o caminho para isso. Ok, eu sou Felipe Rangel, participo da equipe de comunicação da Marina Silva, colegas de todos vocês. Legal. Eu vou começar com uma questão para todo mundo, mas para o professor Saldiva em primeiro lugar. Professor, a gente está vivendo um período de estiagem que ele é cíclico, ele faz parte do inverno do hemisfério sul. Mas não é mais como era antigamente. A gente está cada vez com períodos de estiagem mais longos e esse quadro vem se agravando por uma questão ligada à poluição de origem difusa, né? Mas é uma poluição que acaba com a secura se acumulando na atmosfera, impactando a nossa saúde. Você acha que as pessoas têm noção de que não é uma questão apenas de clima seco, mas sim de poluição, o quadro atual da cidade de São Paulo, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas estão cada vez percebendo que a coisa não está normal, né? A cidade de São Paulo foi mudando a trilha sonora, né? Como eu falo. Saiu do Demônios da Garoa, atravessamos o deserto do Saara. O clima da cidade mudou. E isso é possível, é por causa de mudança da própria, do microclima da cidade. A gente não deve surpreender que tenhamos um clima de deserto quando a gente desertificou a cidade cobrindo com asfalto, quando nós colocamos um monte de carros emitindo poluentes que ajudam, que impedem a dispersão do calor, como se fosse um efeito estufa, e isso está associado com uma mudança que talvez seja global, né, onde os modelos climatológicos prevêem que vai chover muito em períodos concentrados e vai ter períodos de estiagem mais prolongadas e mais intensos. Mas é nas cidades que esse efeito se torna um pouco amplificado
pelas características regionais. Então eu acho que isso é uma soma de macro mudanças associada a uma mudança para a característica das grandes cidades do Brasil. A gente tem impactos na saúde, na economia, na moradia das pessoas, tanto por causa da seca quanto por causa das chuvas do verão, que estão mais fortes, como se não houvesse mais garoa em São Paulo, tem só tempestade. Exatamente. Então, na verdade, os impactos eles estão ocorrendo em diversas dimensões. Vocês têm alguma... Eu acho que só voltando na tua pergunta, né, do quanto que é uma percepção das pessoas, a relação entre a poluição, a secura e o mal-estar atual, né? Porque o que a gente vem acompanhando nessa última semana são índices cada vez mais baixos de umidade, mas muito pouco se fala ou muito pouco se entende sobre o que isso quer dizer do ponto de vista de qualidade do ar, né? E às vezes você tem a poluição, eu não sou da área de poluição do ar, não conheço muito, mas a minha impressão é que a seca associada à poluição, ela deve intensificar os danos à saúde. Intensifica por dois mecanismos. Primeiro que a seca aumenta a poluição e vice-versa. Ou seja, quando você tem um período muito seco, no inverno como agora, significa que sobre as cidades estacionou uma massa de ar seco e quente. É o chamado veranico ao longo de um período de inverno. Então, essa falta de vento, é como se tivesse colocado uma tampa em cima da cidade, uma redoma. Ela impede a renovação natural do ar. Por exemplo, não existe uma estação de tratamento de ar, como tem para a água. Então, quem limpa o ar são processos naturais. Então, isso acumula poluentes. Então, a poluição do dia anterior ainda está presente no outro dia. Não houve tempo de limpar com os ventos da noite. E, ao mesmo tempo, então, existe a baixa umidade também faz com que as partículas fiquem mais tempo em suspensão. A maior insolação, esses dias muito claros, faz com que passe radiação ultravioleta e se gere um monte de compostos tóxicos, como o ozônio, com maior exemplo. Então, a poluição e a umidade baixa estão andando juntos. E, ao mesmo tempo, a umidade por si nos fragiliza. Ela é capaz de, por si mesma, alterar a defesa do sistema, ela resseca a nossa mucosa, está todo mundo com o olho ardendo, tem uma conjuntivite quase que constante que a gente roda por aí. Os asmáticos usam mais bombinha, os coroneropatas têm mais risco de fazer infarto. A gente tem medido motoristas de táxi, controladores de tráfego. Com esse nível de poluição, a pressão arterial sobe, faz mais astracíssimo, ou seja, o coração perde o ritmo. Enfim, tem algumas consequências da saúde. E, aliás, todo mundo sabe, os hospitais estão lotados e aumentou a mortalidade nossa, em torno de 20% nesse período. Isso é muita gente. E, professor, além disso, o Brasil está também pegando fogo. A gente está vendo aqui São Paulo e outras grandes cidades tem a questão da poluição, mas o interiorzão, o centro-oeste, as capitais do centro-oeste estão sofrendo com a poluição vinda das queimadas. A gente vai ver um videozinho sobre o incêndio no Parque das Emas, um dos principais parques do Brasil, que queimou quase 90% da sua área nesses últimos dias. Pode soltar, por favor. A quase 20 quilômetros do parque já dava para avistar a fumaça. Na estrada de acesso, uma das vítimas da queimada, um tatu-peba atropelado quando fugia das chamas. Na área de preservação, a ave símbolo da reserva andava perdida. Veados campeiros e pássaros do cerrado procuravam alimento no meio das cinzas. Dos 132 mil hectares do parque, o fogo consumiu mais de 30 mil em poucas horas. Os próprios brigadistas se surpreenderam com a destruição. Achamos que era pequeno, mas se tornou muito grande e está sendo muito grande, que até agora não conseguimos ainda debater. Segundo a direção do Parque Nacional das Emas, o incêndio começou depois de um curto-circuito num cabo de energia elétrica de uma fazenda próxima à área. Os ventos de até 70 km por hora ajudam a espalhar as chamas com muita rapidez. O maior incêndio no parque foi há 16 anos. O fogo destruiu 94% da reserva. O problema se repete nesta época de clima seco. Agora, a expectativa é de que a chuva faça reviver o que foi destruído pelas chamas. Na primeira chuva, com certeza, dentro de uma semana já começa o processo de brotação. Mas se demorar um pouco a chover, que está muito seco, o próprio orvalho vai fazer com que as plantas comecem a brotar.